E aí, mano, como é que você tá? Tudo bem? Queria começar esse vídeo dizendo que a ideia desse canal era fazer, tipo, passar as histórias da Bíblia a partir de histórias de jogos ou de séries, essas coisas. Mas Deus falou comigo pra eu fazer esse vídeo e eu acho que eu vou fazer muitos mais vídeos assim. Então, só pra contextualizar. E eu queria começar esse vídeo com um versículo que eu separei aqui, que eu podia ter escolhido vários versículos, tem muitos versículos que apontam para isso que eu quero falar, mas eu acho que esse aqui é o mais famoso e que vai tocar mais pessoas, que é o de que não tá na página certa. Romanos 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu queria começar esse vídeo falando sobre o meu testemunho de como eu decidi, tipo, eu vou seguir Jesus. A partir de hoje, eu vou ir pra igreja, eu vou me livrar das coisas do mundo. Quando eu comecei a fazer isso? Basicamente, eu sempre cresci em um ambiente cristão. Eu cresci com meus pais levando pra igreja. Conforme fui crescendo, a gente foi se afastando. E assim, eu era crente, eu acreditava em Deus, mas eu não buscava verdadeiramente. E conforme o tempo foi passando, estar longe da igreja foi fazendo falta. Hoje em dia eu tenho 17 anos, foi em 2024 ali, acho que pro meio do ano, mais pra depois do meio do ano do que pra antes, não sei, que eu decidi que eu ia voltar pra igreja. Eu decidi que eu ia buscar Jesus de verdade, não só ficar nesse negócio de, eu acredito, mas eu não vou, porque não sei o que, não sei o que lá. Eu decidi, aí num dia, eu decidi tipo isso de madrugada, porque tava sendo um tempo muito difícil pra mim, tudo que eu tentava dava errado, e eu disse, tá, eu acho que eu sei o que tá faltando na minha vida. No outro dia eu fui, falei com meu pai, eu quero ir pra igreja, ele levou eu e minha mãe, e ali, pô, foi um negócio que eu senti verdadeiramente. Mas eu não considero esse o ponto que, tipo, concretizou a minha vida cristã, a minha vida que eu decidi abandonar tudo e seguir. O ponto que pra mim aconteceu foi quando eu caí no pecado. Quando eu já assumindo um relacionamento com Cristo, caí no pecado. Porque quando isso aconteceu, eu, tipo, pensei que, pô, acabou pra mim, mano. Eu vou ser condenado, eu não mereço perdão. Eu coloquei na minha cabeça, eu não mereço esse perdão. E eu de verdade não merecia. Mas Deus me mostrou que não importa o tamanho do perdão, a graça dele sempre vai ser maior. Se Deus se importasse com o tamanho do seu perdão, ele não tinha enviado o filho dele pra morrer pela gente, cara. E quando eu entendi isso, tipo, claro que não foi de um dia pra noite, mas eu tô resumindo aqui pro vídeo não ficar muito grande. Quando eu percebi isso, quando eu senti esse perdão, quando eu percebi que, caraca, mano, ele me ama. Foi quando eu percebi que, tipo, Cristo morreu por mim, verdadeiramente. Às vezes a gente fala, tipo, Jesus morreu por todo mundo, né? Morreu por todo mundo. Mas não, mano. Cristo morreu por você. Cristo sabia exatamente o seu nome quando ele escolheu morrer na cruz pela gente. E, pô, quando eu percebi isso, quando eu recebi esse perdão, foi que eu pitoquei, caramba, mano. Cristo morreu por mim e ele morreria de novo se fosse preciso. E, pô, esses dias, e assim, quando você aceita Jesus, não quer dizer que você vai ser perfeito, tá ligado? Então, aconteceu que esses dias, tipo, eu tava muito tempo sem cair nesse pecado, e eu não caí necessariamente diretamente nele, mas eu cheguei perto de cair nele, e chegar perto já, tipo, cheguei perto fazendo coisas que já são pecado. Não consumei o pecado, mas eu pequei, indiscutivelmente. Não existe esse negócio de pecadinho, pecadão, pecado é pecado, principalmente se for um pecado consciente. E, pô, na primeira vez que eu pequei, no início da minha conversão, eu fiquei tipo, caramba, né? Primeiro caiu aquele medo, né? Depois eu fiz o que muita gente faz, que é pensar em, sabe, tentar sair do pecado antes de buscar a Deus. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você não busca sair do pecado antes de ir a Deus, você busca ir a Deus para sair do pecado. E nessa segunda vez que eu pequei, quando eu já tinha a experiência do perdão de Deus, a primeira coisa que eu fiz no dia seguinte que eu pequei, não foi ficar com vergonha de falar com Deus, não foi tentar, tipo, vou ficar um dia sem pecar e aí eu volto a falar com ele, não. A primeira coisa que eu fiz foi, acordei, agradeci, igual eu faço todo dia. Acordei, peguei minha Bíblia e fiz meu devocional de manhã, igual eu faço todo dia. E eu me mantive nesse relacionamento com Deus, mesmo eu tendo pecado. E aí eu percebo que, mano, tem muita gente que não consegue fazer isso porque ainda não teve essa experiência do perdão de Deus. E por isso que eu digo, mano, ler a Bíblia é muito importante. Porque como eu disse, teve o versículo que eu separei, mas tem vários versículos que falam sobre
o perdão de Deus é imensurável, cara. E às vezes as pessoas não entendem isso porque realmente não tiveram a experiência desse amor de Deus, tá ligado? E é necessário que a gente busque esse amor de Deus. Tem um versículo que diz: todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e quem vir a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Cristo precisa que você vá até Ele para Ele te salvar, mano. Ele já morreu por você, mas Ele precisa que você vá até Ele. Ele precisa que você busque Ele verdadeiramente. E, pô, depois de ver e perceber o quanto tem pessoas que se afastam de Deus depois de um pequeno pecado, de ver isso perto de mim, tipo, não na internet, eu vi isso de cara a cara, eu percebi, mano, eu tenho que fazer esse vídeo, eu tenho que falar disso, que Deus colocou isso no meu coração. Deus colocou no meu coração a necessidade de falar pra você, cara. Se esse vídeo chegou em você, é porque você ainda tem esse arrependimento pra ser dado. Você tem talvez um irmão que tá nessa situação, que tem a vontade de se arrepender, tem a vontade de voltar, mas... E se você tem essa vontade, ainda há esperança, cara. Deus é justo e fiel para perdoar quando a gente se arrepende. Mas é necessário o verdadeiro arrependimento. É necessário frutos de arrependimento. É necessário você buscar a Cristo, mano. Se você acha que se afastou de Deus, Deus não se afastou de você, mano. O pecado nos afasta de Deus, mas é Deus quem nos dá a vontade de sair do pecado. Não tem como a gente sair sozinho, porque até a vontade de sair do pecado vem de Deus, não vem da gente. Não tem como a gente se justificar sozinho. A graça vem de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O foco principal do evangelho sempre foi e sempre vai ser isso. A gente é salvo... Eu acho que fez um barulho de coisa no microfone. A gente é salvo pela graça de Deus. Nenhum homem merecia ser salvo. Não há um justo sequer. O cara tá fazendo uma obra agora, mano. Como é possível? Nunca fazem obra aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados, mano. Só basta você aceitar Ele. É a única coisa. Buscar a Cristo. Aquele que me buscar, eu não lançarei fora, cara. Cristo não quer lançar a gente fora. Mas se a gente não se arrepender, a gente mesmo vai estar se lançando fora. Busque a Cristo. Não importa se você está mal, não importa se você está em uma frieza espiritual. Arrependa-se, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus não pode não chegar para todo mundo de uma vez, mas pode chegar só para você. E se chegar antes de você se arrepender, antes de você reconhecer a graça de Deus, vai ser tarde demais, mano. E não entenda isso como uma ameaça. O anúncio do reino de Deus próximo é uma boa notícia, porque se fosse uma ameaça, seria uma ameaça se a gente não tivesse a graça de Deus para justificar a gente. O anúncio do evangelho é que Cristo morreu por nós e graças a isso nós somos dignos de entrar no reino de Deus, mano. O foco desse vídeo é incentivar o seu perdão, mano. Porque o servo nunca vai ser maior que o seu Senhor. Se Cristo veio para servir e perdoar, a gente tem que servir e perdoar. O foco desse vídeo principal é te incentivar a perdoar o seu irmão, mano. 77 vezes, 70 vezes 7. Essa é a quantidade de vezes que você tem que perdoar o seu irmão. Porque se Deus te perdoou, é exatamente isso que Ele quer que você faça. Eu literalmente li sobre isso hoje de manhã, sobre essa parábola, e nem pensei em colocar no vídeo, eu me toquei agora. Isso é a parábola do cara que foi perdoado pelo patrão. Tipo, o patrão dele perdoou 70 milhões de toneladas de ouro, e ele foi cobrar 300 gramas do irmão dele. 300 gramas de ouro. E aí depois ele é condenado, né, pelo patrão dele, porque ele descobriu isso. E Cristo diz que é exatamente, se a gente não perdoar igual Deus nos perdoou, a gente vai ser condenado. Então é isso, mano. O foco desse vídeo é esse. A graça de Deus é muito maior que o seu pecado. E a graça de Deus é muito maior que o pecado do seu irmão. Perdoe e busque a Cristo para se arrepender e ser perdoado. A paz do Senhor esteja convosco, irmão. Falou. Dá o like e se inscreve aí.